Oi gente, Ana de Brito aqui novamente para mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar sobre mindset. A gente escuta muito as pessoas falando sobre isso, que você, na verdade, precisa mudar seu mindset para você alcançar algumas coisas. Então você precisa mudar o mindset para você aumentar o seu nível de riqueza, abundância, ou trabalhar melhor na parte das suas relações, ou mesmo trabalho, família, seus relacionamentos em geral. O que seria mindset? Eu acho que isso é muito simples, né? Isso quer dizer, é uma palavra inglesa, né? Então quer dizer mentalidade. Mentalidade seriam as nossas predisposições psíquicas, morais, nossas crenças, a nossa forma de pensar. Então, todo esse conjunto de questões aí que a gente traz profundas, porque a gente vai construindo isso, né, de uma certa forma, desde, né, lá do nosso nascimento. Se a gente pensar bem, a gente já traz aí uma informação passada para quem acredita em outras vidas, mas tem ali toda aquela carga aí que pode ser uma carga também ancestral, que a gente vem trazendo, vão sendo construídos, nós fomos sendo construídos, né? Esse mindset foi sendo construído tijolinho a tijolinho desde que a gente nasceu. Então, quando a gente fala de crença, é muito importante a gente entender que por que a gente tem que mudar esse mindset e como é difícil mudar essa mentalidade. Simplesmente porque você foi praticamente conduzido aquilo, condicionado aquilo. Além das condições, do condicionamento que você recebeu da sua família, e aí veio vindo porque o grupo que você sempre foi crescendo naqueles grupos específicos, eles tinham também uma parte cultural, eles tinham uma parte social, eles tinham todas as crenças, né? E a gente vem crescendo naquilo. Imagine só, a gente se sedimenta baseado em tudo isso que a gente vai aprendendo. Então é muito difícil a gente mudar, sabe? Dar um startzinho de um botão, um reset e mudar a forma da gente pensar. Mesmo que a gente esteja muito voltado, por exemplo, para um caso da abundância, ou vamos falar sobre o relacionamento também, ou a gente aprender a se relacionar de forma diferente, mesmo que a gente queira fazer isso muito, existe assim um desejo imenso, né? Realmente dentro de nós aquele desejo imenso daquilo acontecer, daquela mudança acontecer. E às vezes mesmo que a gente consiga fazer algum trabalho em prol daquilo, a gente tem que sempre ficar muito atento, porque a verdade é que isso está tão enraizado dentro de nós que não é tão fácil a gente se ressignificar tudo aquilo que fez parte do nosso crescimento, né? Aquilo foi uma evolução, foi evoluindo. Vamos dizer que cada tijolinho que foi sendo colocado criou a nossa casa, né? Então é muito difícil a gente falar assim, eu vou derrubar essa casa e construir uma casa nova, porque é mais ou menos isso que a gente tem que fazer muitas vezes. Não só muitas pessoas, lógico, eu estou falando isso num nível bem extremo. Digamos que uma pessoa, você vê como as pessoas são admiráveis, e isso é importante a gente colocar aqui. Porque imagina uma pessoa que não teve acesso a nada, né? Foi criado por pessoas que também não tiveram acesso a nada, ou seja, pessoas que são ignorantes no sentido de não ter tido condição de realmente de absorver nenhum tipo de educação. Mas eles foram ali e foram sendo criados daquela forma, com aquela mentalidade muito de você chegar num nível muito básico. A gente pode falar, por exemplo, que o sonho daquele pai ou daquela mãe para aquela pessoa seria no máximo ela fazer talvez um primário. Na minha época era primário, então é o primeiro grau. Seria esse sonho máximo. Imagina essa pessoa que foi criado baseado só nisso, nesse pequeno degrau de crescimento entre uma geração e outra, porque é um pequeno degrau. Ela simplesmente sair desse degrau,
né, com esse sonho de pequeno degrau e de repente conseguir uma universidade, conseguir estabelecer uma carreira brilhante ou uma carreira de sucesso. Veja qual é como é difícil esse caminhar para essa pessoa. Não é tão simples, porque tudo nela ela foi criada, tá? Ela foi manipulada de uma certa forma, condicionada para só chegar naquele limite. Ou seja, ela tinha que para ela estava muito bom se ela fizesse um primeiro grau. Então a gente tem que entender que essa mudança de mentalidade e a mudança de mentalidade que a gente fala para a abundância, ou seja, para a gente realmente adquirir riqueza, bem-estar, aquela coisa, ter acesso a tanto mais informação, como vivenciar mais coisas boas, né? Viajar, ter seu dinheiro, ter sua casa maravilhosa, ter seu carro, ter todos os bens que você queira atrair, não é tão simples assim, né? Quando a gente vê, às vezes, você vai para um final de semana para mudar teu mindset, né? Aí você sai de lá todo empolgado, vai fazer. Você vê que raras as pessoas que elas realmente se transformam verdadeiramente, conseguem transformar, dar um salto na sua vida. Por quê? Porque a gente é construído com esses tijolinhos. Então, é muito difícil a gente mudar completamente. Para que a gente tenha essa mudança, é necessário muita presença, muita intenção, muita atenção a pensamentos, a sentimentos, muita percepção, realmente um entendimento claro de quem você é. Então, o processo de autoconhecimento é muito importante, porque se a gente não tem esse processo de autoconhecimento e a gente não sabe como a gente funciona, nós nos auto-sabotamos, porque a gente acaba enrolando a gente mesmo, sabe? Nós, seres humanos, somos seres extremamente complexos e bem inteligentes. Quando a gente está falando desse complexo interno aqui, a gente começa a se enrolar, né? A gente começa a se auto-sabotar e não consegue ir adiante. Então, é necessário que a gente tenha uma visão muito clara, uma presença, uma observação diária, tá? É uma atenção muito frequente, né? Quer dizer, muito forte, muito foco naquilo, concentração também naquilo que a gente quer, para que a gente perceba todas as vezes que a gente está no processo de autossabotagem, muitas vezes fácil de perceber, mas tem outros processos de autossabotagem que não são tão fáceis de perceber e que você só vai começar a perceber quando você observar o teu entorno, e a partir dessa observação da tua realidade externa, você vai entender que algo em você está sendo, digamos, autossuficiente, ou seja, ele está indo sozinho. É como se a nossa energia interna fosse capaz é capaz, e é isso que a minha escola, lembra que isso é a minha escola, tá, gente? Tem outros pontos de vista ali, mas a minha escola diz que tudo aquilo que a gente tem dentro, mesmo inconsciente, se manifesta na nossa realidade, ou seja, tudo aquilo que eu tenho, eu construo na minha realidade. A construção do meu entorno, ela não é aleatória, ela vem de conteúdos internos que a gente tem e que emanam uma energia e que são construtoras, só que são autossabotadoras. E é por isso que é tão importante a gente ter esse trabalho de autoconhecimento e perceber isso. Algumas vezes, como eu disse, você consegue perceber claramente os seus atos, assim, olha eu aqui fazendo isso, ou olha aí aqui eu falando dessa crença que me limita, né? Isso pode ser uma observação consciente que você faça, mas há também as questões inconscientes que estão ali e que estão se manifestando e que você não tem a menor ideia do porquê, do para quê e de como, tá? Mas você consegue percebê-las quando você olha no teu entorno. Tá? Então, essas são as duas dicas para a gente entender que para mudar um mindset, primeiro, não é fácil, tá? Muitas pessoas falam que é fácil, não é fácil porque você foi construído a partir disso, você veio se construindo a partir de todos esses condicionamentos e informações que você recebeu, tá? Desde outras vidas até nessa vida. Não é fácil, mas você tem
um caminho a seguir que vai ser muito potente, é o caminho da atenção, da presença, da percepção que você é o construtor da tua vida e observar a sua vida, tanto na nível mais consciente daquilo que você fala, daquilo que você pensa, né, e que pode te trazer muitas dicas e pode fazer você frear. Quando eu falo frear, frear é esse lado inconsciente que a gente tem, tá? Automático. Por quê? Porque você está... o que eu quero é que você comece a se perceber num lado mais consciente. Então é como se você saísse de dentro de você e aí você observasse, se observasse. É importante essa observação. Ou a gente observa internamente mesmo o que está acontecendo aqui, o que você está sentindo, o que você está pensando, como você atuou, como foi que aquela pessoa externa começou, e aí é a parte externa, né? Como aquela pessoa externa fez alguma coisa aí que de uma certa forma te impactou, de uma forma negativa, fez você sentir uma coisa estranha, ou mesmo quando você olha no teu entorno e vê que nada está funcionando da forma que você gostaria. Ou seja, eu estou trabalhando em prol da minha abundância, eu estou trabalhando em prol de desenvolver, de trazer mais riqueza para a minha vida, mais prazer, mais liberdade, mais facilidade, e a minha vida continua travada. Né? Ou os meus relacionamentos. Eu estou falando de vida financeira aqui, mas você pode colocar isso em outras áreas da tua vida, tá? Então, essa observação é a principal, porque a partir dessa observação é que a gente vai começar. Primeiro, quando ela é mais consciente, fazer o reverso, ou seja, trabalhar com, aí a gente pode trabalhar com várias coisas, afirmações, ou mesmo o último vídeo que eu falei do apagador, apagar as coisas negativas, ou reforçar aquilo que você quer, ou seja, trazer, tirar a força do que você não quer e dar força ao que você quer, tá? Isso é um trabalho realmente racional, né? Nessa consciência, ou nessa observação externa, saber que há um autossabotador. E aí você pode trabalhar com terapias, algumas terapias que trabalham com a parte inconsciente, energética inconsciente, como também psicoterapia, como também por exemplo, para você trabalhar com você mesmo, meditações são ótimas, tem meditações de limpeza, tem meditações para você acessar a criança interior, tem aí milhões de trabalhos que já são desenvolvidos que você pode fazer com você mesmo. Então você não precisa necessariamente estar dependente de um profissional, mas é necessário ver até que ponto você está conseguindo, tá? Se você não está conseguindo, gente, acessa um profissional para que possa te ajudar nesse processo. Tá? E isso é importante, porque essa mudança realmente não é tão fácil como as pessoas querem vender. A gente foi sedimentado dessa forma, a gente foi condicionado. Mas quando a gente está atento e alerta, a gente consegue tudo. Gente, a gente é muito forte, tá? Apesar de ser muito complexo, nada é tão assim fácil, mas nós somos complexos, mas nós também somos muito fortes. E quando a gente decide alguma coisa, a gente é muito perseverante. Então, decida a sua vida. Quero facilidade, quero abundância, quero riqueza, quero bons relacionamentos, quero isso, quero aquilo, quero o que você quiser. Gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que se transformar internamente, porque se eu quero e não tenho, né, ou se eu escolho, vamos falar com uma linguagem que é mais, uma linguagem mais expansiva, se eu escolho aquilo, se eu escolho e não tenho, é porque eu preciso mudar e transformar algo em mim para que aquilo se materialize, para que aquilo venha para mim. Né? Se eu escolho e não tenho, talvez é porque eu não esteja trabalhando corretamente em direção àquilo que eu escolho. Então, isso tudo é um trabalho de presença mesmo, de atenção, de foco, de concentração, de autoconhecimento, para que você consiga se autodesenvolver e consiga chegar naquela meta que você tem, tá bom? Então isso é só um papo para a gente dar uma esquentada aí nesse tema, porque a gente escuta muito esse tema, né? E tem aí muita gente falando e a gente mais ou menos às vezes, sabe quando a gente fica ouvindo muito uma questão que ela vira tão habitual no vocabulário das pessoas, mas que às vezes a gente não tem uma reflexão sobre aquilo, né? Então isso aqui é mais um vídeo para a gente refletir sobre
realmente todos esses pequenos pormenores aí dessa questão, tá bom? Então, se você gosta do vídeo, não esquece de dar seu like, compartilhar e até a próxima!